O governo Lula tem 40% de aprovação. Isso segundo uma pesquisa divulgada agorinha, nessa segunda quinzena de fevereiro. Aqui, a gente compara esses 40% com a aprovação que o Bolsonaro teve e também com a aprovação que o Lula tinha quando deixou o governo em 2008. Vamos tentar dar uma olhada para o histórico desses números e vamos para o UOL, a pesquisa da Quaest, o UOL está lá divulgando com o Diego Sarza, né? E ali acho que vai ter uma comparação com a aprovação do Bolsonaro. Então o Lula tem 40% de aprovação nessa segunda quinzena de fevereiro, né? Acho que essa é a primeira Quaest, tá? Avaliando o governo, que afinal de contas acabou de começar, né? Divulgada uma pesquisa Genial Quest com a avaliação do governo Lula. Segundo o levantamento, 64% dos brasileiros aprovam o novo governo do presidente Lula. A porcentagem inclui os 40% que avaliam o desempenho de Lula como positivo e os 24% que o percebem como regular. Outros 20% veem o desempenho de Lula como negativo. 16% não responderam. Em comparação com a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, vamos aos números. 60% têm expectativa que o presidente atual será melhor. 8% esperam que o governo seja igual. E 27% anteciparam que vai ser pior na avaliação deles. 5% não responderam. A pesquisa Genial Quest foi feita com 2.016 entrevistas em todo o país. Entre os dias 10 e 13 de fevereiro, a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então tá aí, né? 40% de positivo nesse momento. Se você somar ali quem diz que é regular, o conhecido em português aí como meia boca, né? Pula lá pro 64 que a gente ouviu, né? Eu queria voltar no tempo, vamos para Record, no dia 16 de dezembro de 2008. A avaliação do governo e a imagem do presidente Lula continuam em alta, apesar da crise internacional. A popularidade de Lula... Porra, essa crise internacional aí de 2008 era aquela do mercado imobiliário dos Estados Unidos, né? Superprime. Parece que faz muito tempo. E quando você pensa no número de crises que vieram depois e o quanto a situação econômica do Brasil piorou desde então, né? As coisas ganham uma outra perspectiva. Lembra de 2008? Você estava comprando o teu primeiro iPhone aí, meu amigo que está me assistindo? Você estava comprando estava financiando carrinho. Um carro a mais. E falando, né? Financiando carrinho, daí chega em casa à noite, liga o Jornal Nacional, é a crise dos bonds dos Estados Unidos e tal, né? Isso. A gente ria da crise lá nos Estados Unidos. Eram tempos diferentes, era outro conceito de crise. Bateu novo recorde em 2 pesquisas divulgadas hoje em Brasília. 8 em cada 10 brasileiros acham que a crise global é grave e mais da metade que o Brasil será afetado por ela. É o que revela a pesquisa Ibope, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria. Para 62%, o governo está agindo na direção certa. Quase a metade não pretende mudar hábitos de consumo. O presidente Lula declarou hoje em seu programa de rádio que espera queda nos preços. O que nós podemos esperar é que o preço dos produtos vão cair, a taxa de juros vai cair e o povo vai ter mais facilidade para comprar, coisa que ele estava com medo de comprar. O Planalto comemorou hoje recordes de aprovação registrados em 2 pesquisas, CNI Ibope e CNT Census. Em ambas, a avaliação positiva do governo passa dos 70% e a da ação do presidente Lula ultrapassa 80%. E foi justamente a reação do governo à crise econômica que pode ter contribuído para este resultado. Surpreendentemente, ela aparece como um elemento que reforça a avaliação positiva do governo. A incrível capacidade de comunicação do presidente e os resultados do seu governo na vida cotidiana das pessoas. A pesquisa CNT revela que José Serra é o super favorito para 2010 e que quase a metade dos entrevistados simplesmente não conhece a pré-candidata de Lula, Dilma Rousseff.
Muito, E era muito, favorito muito mesmo, não hegemônico. tá errado, tá? Não tá errado, ele passou muito perto. Vamos lá, a gente tem um Lula com 40% de aprovação agora, são metodologias diferentes, são pesquisas diferentes, a gente está comparando alhos com bugalhos, a gente sabe disso, tá? Quando for reclamar nos comentários, a minha reclamação vai estar lá antes que a sua. Tenha certeza que eu vou estar lá reclamando de mim mesmo antes que você. De qualquer forma, tá aí, Anderson. Você tinha o Lula saído do governo com uma aprovação recorde, da qual ele se orgulha muito, sempre menciona, e não tem jeito, é um fato, está registrado aí nos anais do jornalismo brasileiro, né? E agora sobra 40% aí na hora de começar o governo, depois de toda essa treta, né? Depois de todo esse histórico, né? Sai do governo, deixa para uma sucessora que passa por impeachment, aí vem a Lava Jato, daí o cara é preso, daí vem o antipetismo que se transforma num sentimento generalizado de antipolítica, daí vem um governo militarizado, daí tem que ceder o espaço para o Lula de novo, e o Lula tá aí, 40% para começar, 40% de confiança da sociedade brasileira. O que dá para fazer com isso, Anderson? É capital político pausar ou não é, Anderson? É mais ou menos. Ó, primeiro que assim, é legal ver isso acontecer, mas eu vou falar que a vida do Lula também não está tão difícil. Desculpa. Ô Álvaro, acabou de ser um presidente que o maior feito dele era andar de jet ski e motocicleta. Não tinha uma hora, não tinha nada, que ele não produziu nada. Aí o Lula chega com a equipe dele. Na primeira semana mesmo, ele tem que lidar com uma crise de terroristas. Aí passa a crise de terroristas. Aí o Flávio Dino tem que trabalhar. O Alexandre de Moraes, nem vou dizer, né? Ele está trabalhando, esse daí é o funcionário do mês. Aí o Lula já vai a campo para ver os indígenas e anomames que sofreram o sofrimento deles. Você vê todo mundo já se movimentando, já saiu, não sei se você vai falar, mas é importante falar, já saiu o plano de vacinação, contrariando, né, o governador de São Paulo que não quer mais vacina, não quer máscara, mas já saiu o Plano Nacional de Vacinação, e o Lula fez também o lançamento do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, o Lula, em um mês e pouquinho, a equipe do Lula já trabalhou mais que 4 anos de governo do Bolsonaro. Então, isso daí é uma prova que o Lula não vai ter muito esforço, porque ele é trabalhador e todo mundo ali na coisa trabalha muito, então para chegar a 80%, daqui a pouco a gente está falando uns 80% novamente. Porque é só comparar o que foi feito, né? O Silvio Almeida, ele já fez comissão para falar com o pessoal do Axé, já fez comissão, tem uma secretaria do pessoal LGBTQIA+, e está trabalhando. E outra coisa também que eu acho que contribui, na minha visão, é que os atos terroristas, não pode falar ato terrorista, né? Aquelas desinteligência, a polícia usa essa palavra, desinteligência daquele povo, ajudou o Lula também, porque o Brasil, Álvaro, ao meu ver, mesmo sendo conservador, ele não aceita algumas coisas. A violência excessiva dos 3 poderes é demais até para quem é conservador. Tem um limite às coisas. Tem os terroristas e os malucos. Esses estão presos, estão sendo processados. Mas uma grande parte, mesmo que não é eleitora do Lula, não aceitou, e a gente conversa com as pessoas, elas não aceitaram aquilo é uma violência excessiva. Então, o Lula, por exemplo, ele sempre vem com palavras de paz, né? Você não vê o Silvio Almeida brigando com ninguém, você não vê a ministra Ana Moser brigando com ninguém, as pessoas estão trabalhando, como é um país normal. Então, eu acredito que em breve, até 6 meses, a gente já vai começar a voltar a ver 60%, 70% estabilizado, no próximo ano 70%, eu acredito que é por aí, né? Dentro desse prisma aí. Tomara. E é merecido. Quem trabalha merece recompensa, né?